Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Está feliz com o seu irmão nessa noite? Tá ou não? Queridos, abra a palavra do Senhor. Abra comigo a palavra do Senhor. Livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 4. O tema dessa mensagem, o tema dessa campanha, onde nós faremos a leitura. Agradecimentos ao Martins, evangelista Martins, pelo convite, aos irmãos que sempre nos apoiam, sempre está aí com toda a paciência do mundo para ouvir a gente, e que Deus possa continuar abençoando, amém? Sou grato pela vida dos irmãos, de cada um que eu tenho como irmão em Cristo Jesus. Livro de 2 Reis, no capítulo 4, simplesmente a parte B, parte A do verso 26, onde nós vamos entender o propósito dessa campanha. A parte B, somente a parte B. Vamos ler o 26 inteiro, que diz assim: corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe ou questiona: está tudo bem? E como está o seu marido? E como está o seu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo vai bem. Shalom, tudo vai bem. Podemos tomar o seu assento adorando o nome do Senhor. Quando questionando Geazi, aquela mulher de Sunem, mais conhecida como Sunamita, ela vai responder que tudo vai bem. E como está a sua vida nessa noite? Tudo lhe vai bem ou não? Tudo lhe vai bem? Está tudo bem com a sua casa? Com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos? Está tudo bem com você nessa noite? Ou tem alguma coisa que está mal? Te convido a pensar que tudo vai bem. Pode não estar acontecendo, mas você vai profetizar nessa noite que tudo vai bem. Tudo vai, já deu tudo certo em nome de Jesus. Quando falamos das palavras do profeta por nome de Eliseu, a partir do capítulo 4, onde ele tem aquela conversa com a Sunamita, nós temos que entender primeiramente quem é Eliseu. E Eliseu nada mais é que o sucessor de Elias. Elias é aquele que vai no Monte Carmelo, que guerreia ou batalha contra os profetas de Baal. Deus faz cair fogo do céu, Deus faz milagres através da palavra que sai da boca de Elias. Deus faz milagres através das mensagens que Elias está dizendo. E quando Elias entra em desespero a ponto de não querer viver mais, Deus envia ele para um deserto, e é nesse deserto que Deus vai ter uma conversa com Elias. E quando Elias pensa que vai estar tudo acabado, quando Elias pensa que a vida dele já não vale mais a pena, quando Elias pensa que já não vale mais a pena servir a Deus, Deus dá uma palavra de direcionamento para Elias. E não bastante uma palavra de direcionamento, ele diz: olha, passa por ali, e aquele jovem que está arando a terra, jogue a capa sobre ele. Não simplesmente Elias vivia um momento ruim da sua vida naquele momento, por mais que ele estava passando por uma grande vitória, mas Deus dá a ideia de trazer um sucessor para Elias. Alguém que fosse pior? Não. Alguém que fosse melhor? Não. Alguém que tivesse com o mesmo propósito de Deus. Nós encontramos, pois, no capítulo de número 19 do livro de 1 Reis, nós vemos um jovem guiando ou na traseira de 12 juntas de boi, e ele está direcionando aqueles boi, e não simplesmente isso, ele está arando a terra, preparando o caminho. Não sabia ele que enquanto ele estava arando a terra, Deus já planejava um ministério para ele. Não sabia ele, enquanto ele estava ali guiando aqueles bois, Deus já estava preparando um povo para que ele profetizasse sobre aquele povo. Eu tenho que liberar algumas palavras para ti nessa hora, e essas palavras são direcionadas ao seu coração, no qual elas diz: continue trabalhando, continue fazendo o que Deus te ordenou para fazer, porque enquanto você trabalha no que Deus tem te ordenado, Deus está preparando o ministério. Enquanto você faz o que Deus te ordena, tem um povo te esperando, tem uma nação esperando a sua voz. Quantos podem receber essa palavra nessa noite? Enquanto Eliseu está arando terra, está preparando terra, Deus está preparando o ministério para Eliseu.
Chegamos no momento em que Eliseu é jogado sobre ele uma capa e Elias diz: ei, vem comigo. E não simplesmente ele tem que agora obedecer ao profeta, mas ele vai atrás do profeta e diz: espera, por favor, eu tenho que dar um beijo nos meus pais, eu tenho que abraçar os meus parentes. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele volta lá, que ele deixa o profeta por um instante, volta ao seu povo, a Bíblia vai dizer que ele queima a sua carruagem, ele queima as ferramentas de trabalho, ele queima toda aquela ferramenta que ele usa para arar terra, ele queima tudo aquilo que ele junta para ajuntar aqueles boi, tudo aquilo que ajuda ali a juntar aqueles boi, as cangas que a gente fala, e ele queima tudo, ele mata algum dos seus bois e vai agora dar alimento, ele vai agora alimentar aquele povo, porque o trabalhador está indo, o trabalhador está saindo, mas ele não pode deixar sem alimento. Ele sabe que o ministério que Deus está levando para ele é um ministério profético, e Deus vai sustentar ele, mas ele quer a certeza que o povo que vai ficar ali vai estar bem alimentado. Homem preparado, homem de propósito, homem de visão, profeta que vai se dar muito bem, porque ele tem uma visão que não é terrena, mas é celestial. Não quer problema no seu ministério? Quem aqui quer problema no ministério? Ninguém quer. Alguém quer? Primeira coisa, resolva o seu passado. Resolva o seu passado. Deus te chamou para uma nova história, receba essa nova história, mas antes de partir, prepare o terreno, prepare, não simplesmente prepare quem vai ficar, mas prepare também você mesmo para onde você vai. Ele entendeu que a partir daquele momento, ele não seria mais um preparador de terra, ele entendeu que a partir daquele momento, ele não seria mais um guiador de bois, ele entendeu que naquele momento, ele não seria mais um lavrador, mas ele seria um trabalhador para a seara do Senhor. Quantos trabalhadores nós temos aqui nessa noite? Quantos estão dispostos a queimar a lenha da sua carruagem? Quantos estão dispostos a matar os seus bois para ir de encontro ao chamado divino? Isso, meus irmãos, é uma chamada para quem tem determinação, para quem entende que o passado é passado e o futuro a Deus pertence, mas está nas mãos de Deus. Vemos, pois, este jovem que seguindo, e não simplesmente seguindo Elias, ele tem que fazer o que Elias precisa. Ele é o jovem do profeta naquele momento, ele é alguém que está preparando algo para Elias, preparando todo o caminho que Elias precisa, ali dando toda a atenção a Elias. E não simplesmente isso, a Bíblia vai dizer que Elias, ele recebe uma palavra, e a palavra é essa: Deus vai te tomar aos céus. E a palavra que ele tem para Eliseu é: Eliseu, você pode me pedir o que quiser, que lhe será dado. Eliseu questionando, não questionando a grandeza de Deus, mas o que ele poderia pedir. Eliseu, eu quero uma simples coisa, uma porção dobrada da unção que há na sua vida. E a Bíblia vai dizer então que Elias difere a seguinte palavra: tudo bem, tudo pode lhe ser direcionado ou pode ser lhe dado, desde que você me veja sendo tomado aos céus. E nós vemos que Elias vai num caminho e Eliseu está com ele. Elias entra em Jericó e Eliseu está com ele. Elias entra em outra cidade e Eliseu está com ele, porque Eliseu não quer perder o momento da partida de Elias, porque ele sabe que aquele momento é crucial para a sua vida. Eu não sei se você entende a grandeza dessa palavra, mas é uma palavra direcionada a quem tem chamado, a quem tem ministério, a quem tem um futuro na obra de Deus. E essa palavra é: quer receber algo de bom? Acompanhe o seu líder. Quer ser bem designado? Acompanhe o seu líder. E entenda, acompanhar não é ser puxa-saco. Acompanhar não é ser toda hora estar ali enchendo o saco. Não, acompanhar é dar assistência. Acompanhar é dar assistência. Meu pastor, o que o senhor precisa hoje? Ô meu líder, pode ser o seu líder de jovem. Ô meu líder, o que você precisa hoje? Pode ser o líder de oração, meu líder de oração. O que você precisa hoje? Como eu posso lhe servir? Entenda que enquanto você trabalha no que é de Deus, Deus cuida de um futuro para ti. Enquanto você prepara a terra, Deus prepara ministério. Aleluia.
E nós vemos que ele recebe aquilo que é de Deus direcionado para ele, porque ele está no momento exato onde Elias é tomado dos céus e ele recebe aquela capa que lhe foi jogada sobre si um tempo atrás. E nós vemos que o primeiro ato de Eliseu ao receber essa capa, quando Elias se vai, é pegar ela e lançar sobre o Jordão. Lançou sobre o Jordão, as águas se abriu. Primeiro milagre acontecendo. Quando você está no propósito, quando você entende o que Deus tem preparado para ti, o que Ele entregar nas suas mãos, você vai oferecer para quem precisa. O que Deus entrega nas suas mãos vai servir para ajudar alguém. Nós vemos que o profeta Eliseu, ele tem agora uma determinada missão, que é ser a boca de Deus no meio de um povo rebelde. Ser a boca de Deus no meio de uma geração rebelde. Ser a boca de Deus no meio de um povo que não quer saber nada de Deus. Sabe você que está aqui em Denbury? Sabe você que está em Nogotá, aqui em Bridgeport? Você está designado a ser uma boca de Deus no meio de uma geração perversa. Estamos destinados a ser a boca de Deus no meio de uma geração no qual igrejas estão se fechando porque o avivamento não fez netos. Estamos em uma missão em de ser boca de Deus no meio de um país onde a ganância e o dinheiro destrói as pessoas, mas a palavra de Deus ainda é viva, a palavra de Deus ainda é vida, a palavra de Deus ainda é a mensagem que leva a salvação, a mensagem da cruz ainda é a mensagem que traz vida e vida com abundância. Estamos direcionados para uma nação que não fala a nossa língua, mas Deus pode entender o que se passa no coração, a franqueza, a delicadeza, a fraqueza da alma desse povo. E somos nós, diga assim, sou eu que levarei essa mensagem. Vemos, pois, que a cidade de Sunem, ela fica num ponto estratégico entre Samaria, que é a capital do Reino do Norte, e entre o Monte Carmelo, onde o profeta vai adorar, onde o profeta vai sacrificar, onde o profeta vai falar com Deus. E por volta de 25 quilômetros, entre 24 e 26 quilômetros, está situada a cidade de Sunem. E essa mulher que a Bíblia vai falar, não vai citar o seu nome, mas vai falar que ela é uma mulher rica, a partir do verso 8 do capítulo 4. A Bíblia vai falar que essa é uma mulher rica, mas ela é uma mulher rica que está ali situada na cidade de Sunem, e ela observa o profeta indo por Carmelo, descendo por Carmelo. Ela observa onde o profeta passa, ela observa o que o profeta faz, e ela resolve fazer um convite. A Bíblia vai falar que certo dia, esta mulher o convida para ir na sua casa. E este homem, por nome de Eliseu, resolve ir até lá. E não simplesmente convidar este homem para ir na sua casa, ela faz um convite que é insistente. Ela convida ele por várias vezes a sentar e se alimentar com ela. A primeira lição que nós pegamos deste texto é: quer receber coisa de Deus, anda com quem é de Deus, convida quem é de Deus para ir na sua casa, chame para conversar quem é de Deus, chame para tomar um café quem é de Deus, convide quem é de Deus para estar contigo. Já o próprio João vai dizer que se nós fizermos amizade com o mundo, é inimizade para com Deus. Se fazemos amizade com Deus, é inimizade para o mundo. Conversando com um amigo hoje, ele me contando que ele entendeu a palavra de salvação e resolveu entregar a sua vida para Jesus no último domingo. E o que benção! Entendeu a mensagem que quer coisa de Deus, ande com quem é de Deus. Quer ser abençoado? Ande com o profeta. Quer ser mais abençoado ainda? Ande com quem quer as coisas de Deus. Essa cidade está situada no meio do caminho, nem muito perto do Carmelo e nem muito perto de Samaria, está no meio do caminho. Samaria era a capital do Reino do Norte, uma vez que Israel já estava dividido. Mas essa mulher, ela começa a observar os passos do profeta e resolve lançar o convite. Vai lá em casa, profeta.
Esse profeta vai e ela insiste para que ele coma. E a Bíblia vai dizer que então, todas as vezes em que o profeta passava por Sunem, ele ia na casa daquela mulher para se alimentar e para visitá-la. Para visitá-la e para se alimentar. Aquela mulher, ela não tinha necessidade nenhuma. Aquela mulher, ela não passava por alguma necessidade, mas ela sentiu que mesmo ela sem precisar, ela queria ajudar. Um ato de altruísmo. Eu vou ajudar alguém sem querer nada em troca. Eu vou ajudar o profeta sem querer nada em troca. Parece que hoje não é a mesma coisa, sim ou não? Vou mandar uma oferta para esse profeta profetizar sobre a minha vida. Eu vou mandar uma oferta para esse profeta aqui para ele revelar o meu CPF. Eu vou mandar uma oferta para esse profeta aqui que é para ele revelar o que vai acontecer em 2024, em 2025, em 2026. Ela não. Ela fala assim: eu vou convidar esse profeta porque eu quero ele na minha casa, eu quero ele na minha mesa, eu não quero nada dele, mas eu só quero que ele esteja perto de mim. Isso é ser altruísta, é ajudar, querer ajudar sem querer nada em troca. Mas conversa vai, conversa vem. A Bíblia vai falar então que essa mulher resolve, numa conversa com o seu marido, ela não solicita, ela não ordena, mas ela faz a seguinte pergunta: o que você acha? Essa aqui é a mulher citada em Provérbios 14, no verso 1. A mulher sábia edifica o lar, mas a tola pelas próprias mãos o destrói. Essa mulher parece que já entendia desse projeto de Deus, e ela conversa com o seu marido dizendo: o que você acha de a gente fazer um quarto para o profeta, para que todas as vezes que ele passa por aqui, não simplesmente ele se alimenta, mas ele também descanse e depois siga o seu caminho. Ela faz esse projeto, o projeto dá certo, está Eliseu na casa dela de novo. O profeta, ele está situado, a sua casa em Samaria, mas o seu lugar de adoração, Monte Carmelo. O profeta que está em casa e está no monte, e não simplesmente ele é um bom exemplo em Samaria, como no Monte Carmelo, mas também por onde ele passa. Ele não é simplesmente um bom testemunho em Samaria, mas também lá no Monte Carmelo, onde ele fala e Deus responde, mas também por onde ele passa, toda a cidade. Onde ele passava, profeta Eliseu, está passando aí. Ele e Geazi, olha só os dois aí. Deixa eu ajudar, deixa eu fazer alguma coisa. E a Bíblia vai falar que por muito tempo ele ficou ali, mas certa vez ele chega para aquele jovem ainda naquela casa, lá no quarto onde ela preparou, um quarto simples, onde tinha uma mesa, tinha uma cama, tinha uma lâmpada, só isso, nada mais. E ele está ali descansando naquele aposento preparado para ele com carinho, que aquela mulher juntamente com seu esposo constrói. E a Bíblia vai dizer então que ele libera a seguinte palavra para Geazi: Geazi, vai lá naquela mulher, pergunta a ela do que ela precisa. Primeiro, se ela precisa de ajuda com o chefe do exército. E segundo, se ela precisa de ajuda com o rei. Mas espera aí, o profeta não, ele não ofereceu nada de Deus? Aquela mulher já entendia que a ajuda que ela precisava de Deus já era através daquele profeta. A ligação ou a conexão dela com Deus já era através daquele profeta. Mas o profeta então entende que ele deve oferecer algo. Por que ele deve oferecer algo? Isso é o que chamamos de reciprocidade. Alguém oferece algo, eu recebo, alguém me favoreceu, e agora eu tenho, não obrigação, mas é um ato que vem de mim, que vem de dentro do meu coração, um ato de retribuição, e eu ofereço algo em troca. Vai Eliseu mandando o jovem Geazi, mas vai lá ver o que ela tem, o que ela precisa. Ela libera a seguinte palavra: eu não estou tranquila, vai tudo bem. Primeiramente que eu vivo entre os meus, graças a Deus não tenho necessidade de nada. É Geazi que vai até ela fazer essa pergunta e traz essa resposta. Mas o profeta insiste, da mesma forma que aquela mulher um dia insistiu que ele se sentasse na mesa e se alimentasse com ela naquela mesa, agora o profeta de Deus insistindo para lhe oferecer algo de Deus para aquela mulher.
Viu como vale a pena insistir com alguém? Viu como vale a pena insistir nas coisas para auxiliar alguém? Viu como é que vale a pena você ajudar alguém, mesmo alguém não querendo? Ei, mas eu quero te oferecer ajuda. Não quero, mas eu continue oferecendo, continue ofertando, continue se doando para alguém. Está este profeta agora questionando essa mulher, mas nós temos que fazer algo em troca. Entenda uma coisa, é regra da semeadura. Tudo aquilo que você vai plantar, você vai colher. Mas uma coisa é quando você planta na obra, quando você planta no profeta, quando você planta na vida de alguém, não será este alguém que vai retribuir, mas será os céus que vai retribuir na sua vida. Plante na vida de alguém, plante na vida de um profeta, plante na vida de alguém que você sabe que é abençoado e que é abençoador, plante na vida de alguém que está do seu lado. Gesiel, eu moro aqui nos Estados Unidos e então, depois dessa palavra, eu vou mandar um dízimo lá para o Brasil. O que é que você acha? Plantar na vida de alguém. Dízimo é na sua igreja. Se você quiser mandar uma oferta, sinta-se à vontade. Amém, meus irmãos? Mas é um profeta do Brasil que eu amo muito, uma pessoa do peito. Plante uma oferta. Plante uma oferta. O seu dízimo é na casa do Senhor, onde você congrega, onde você dá trabalho para o seu pastor, onde é o seu pastor que vai na sua casa expulsar o capiroto, onde é o pastor que vai no hospital te visitar quando você precisa. É aqui que está o seu dízimo. Mas a sua oferta, abra o seu coração para a obra do Senhor. Quantos entendem isso? A mulher rica, ela não tem necessidade, ela mora entre parentes, ela está ali tranquila naquele lugar. A Bíblia vai falar que ela responde que ela está bem, ela não precisa de nada, mas o profeta insiste em oferecer algo de Deus. Geazi, um garoto esperto, vira para o profeta e fala: ó, profeta, ela falou que não precisa de nada não, mas olha, eles não têm filho, e o marido dela não é simplesmente idoso. Na minha Bíblia vai falar assim, que ele é bastante idoso. Ué, o que é um idoso? O idoso é uma pessoa de 65 anos a mais, 70 anos a mais, mas esse cara não, ele era bem idoso, já era um senhor bem de idade. E o profeta então solicita para que essa mulher venha até o quarto, e é neste quarto onde o profeta está descansando nos seus aposentos, que ele libera uma palavra para essa mulher. Daqui um ano, exatamente daqui um ano, você estará segurando no seu colo o seu filho. Essa mulher, ela faz o seguinte questionamento: profeta, por favor, não brinca comigo. Te pedi nada, mas por favor, não brinque comigo. Porque ela sabia que aquele profeta, quando ele abria a boca, as coisas aconteciam. Ela sabia que as palavras que saíam da boca de Eliseu não simplesmente eram direcionadas por Deus, mas acontecia. Por favor, profeta, não brinque comigo. Não, fica tranquilo, daqui um ano você está segurando essa criança. A Bíblia vai dizer que essa criança nasce, e daí no outro ano, quando eles passam lá, já está ela segurando a criança no colo, todo mundo feliz e vida que segue. Mas a Bíblia vai dizer que a criança está crescendo, e a grandeza de Deus para nos socorrer não é com a promessa pequena. Você vai ver que a maior dificuldade na sua vida vai vir quando a promessa está crescendo de tamanho. Olha a lindeza dessa palavra. Estamos vendo agora um garotinho que vai crescendo, aos poucos crescendo, mas a Bíblia vai dizer que certo dia ele reclama de uma dor de cabeça e morre. Ele reclama de uma dor de cabeça, ou o pai vai lá, corre com essa criança, manda o seu servo entregar, e parece uma analogia para os dias de hoje, Quando acontece alguma coisa para a criança, o que a gente faz? A gente que é pai, o que a gente faz, pais? Nem para o médico a gente não leva, entrega para a mãe. Não? Pai, aconteceu alguma coisa, está aqui, mãe, ó, a criança está chorando, precisa trocar, precisa tomar remédio. É assim ou não? Não é não? É assim. Nós homens somos assim, e é normal, não tem problema, amém? Mas nós vemos que essa mulher, ao receber essa criança já sem vida, ela toma algumas atitudes que vale a pena a gente refletir. Primeira coisa, ela pega essa criança e ela leva no quarto do profeta. Onde ela leva? No quarto do profeta.
Ela sabia da grandeza do poder de Deus na vida do profeta, e ela entende que não tem outro lugar melhor do que no quarto do profeta. Mas imagine comigo, se essa mulher não insiste para o profeta ir na casa dela uma vez. Imagine comigo se essa mulher não insiste para que o profeta come na mesa com ela. Imagine que se ela não insiste com esse profeta para ter ele dentro de casa. Primeira coisa, teria filho? Provavelmente não. Seu filho teria morrido? Provavelmente não, porque não ia existir. Mas entenda que o projeto de Deus, ele é tão alinhado com aquilo que a gente nem imagina, que as coisas vão acontecendo naturalmente, mas agora o que ela tem às mãos é o que ela recebeu um dia, e preste bem atenção nisso, no mesmo quarto onde um dia ela recebe a promessa de ter um filho, é no mesmo quarto que ela entrega o seu filho morto. Alguns anos depois, naquele mesmo quarto onde um dia ela escuta: olha, você vai ter um filho, ela está subindo, com seu filho no colo, colocando na cama que é do profeta, e não simplesmente deixando ali. Ela vai atrás do profeta. A Bíblia vai falar que ela deixa aquela criança naquele quarto, fecha a porta, e agora, juntamente com os seus servos, ela vai arriar o animal e vai ir atrás do profeta. E quando o profeta vê que ela vem, aquela mulher está vindo ao seu encontro, ele manda o seu servo mais uma vez por nome de Geazi. E Geazi vai de encontro a ela e faz a seguinte pergunta: como é que você está? Como é que está seu marido? E como é que está o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Ia tudo bem? Mas por que ela tem a dizer que está tudo bem? Não simplesmente um olhar positivista sobre a situação que ela vivia, mas também ela queria transmitir que, da mesma forma que aquele profeta um dia profetizou que ela teria filho em uma situação adversa, ela tinha certeza que o mesmo Deus que um dia profetizou sobre ela, poderia fazer ela, que era criança, reviver. E não simplesmente ela recebe essa palavra de Geazi, mas ela continua indo de encontro ao profeta, e a Bíblia vai dizer que ela se lança aos pés do profeta, agarra os pés do profeta e faz a seguinte menção: olha, o meu filho que eu não pedi, o meu filho que um dia eu nunca imaginei, você um dia falou que ele ia nascer, ele nasceu, mas agora ele está morto, eu quero que você vá até lá e faça ele ressuscitar. Não importa o que você tem que fazer, para mim, eu não sei o que fazer, mas você sabe o que fazer. Em uma geração como no ano de 2023, onde nós vemos profetas no Brasil, nos Estados Unidos, que cada dia estão mais se importando com o ouro, com a prata ou com as riquezas terrenas, ainda há um Deus procurando na terra homens e mulheres que estejam com direção, com o seu pensamento direcionado aos céus e com o coração direcionado para a obra, sendo doador, sendo alguém que se importa com os outros e sendo alguém que esteja com o coração alinhado com o coração de Deus. Estamos falando de uma palavra de um acontecimento histórico que aconteceu alguns 1000 anos atrás, e o mesmo Deus permanece. A mesma palavra direcionada para aquele jovem por nome de Elias, e depois passada para Eliseu, que ele um dia era ali um trabalhador braçal, mas Deus estava chamando para uma missão que era uma missão honrosa de ser o representante de Deus na terra. Da mesma forma, Deus está procurando por homens e mulheres que estejam com a mesma vontade. Mas simplesmente você pode virar para mim nesse dia e falar: Gesiel, eu sou muito velho para essa obra. Ou talvez você vira para mim e diga: Gesiel, eu sou muito novo para essa obra. Ou talvez você diga: Gesiel, eu tenho tantas dificuldades que eu não terei tempo para essa obra. Mas o convite está aberto para quem quiser nessa noite ser um representante do próprio Deus na terra.
É engraçado nós falarmos deste Deus, porque quando você vai para outras religiões, para outras crenças, quando você vai para outras mitologias, você tem opções em adorar um Deus, por exemplo, da mitologia grega e servir ao Deus Todo-Poderoso. Você pode, por exemplo, servir a um Deus da mitologia Yorubá e no outro dia da semana você vai e presta um culto ao Deus Todo-Poderoso e está feito. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus, você serve simplesmente a Ele de segunda a segunda, de domingo a domingo. Ele é um Deus que, por Ele ser eterno, por Ele ser criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que tem exclusividade em adoração. Eu não sei como está o momento da sua vida hoje, mas eu quero te incentivar a adorar esse Deus, a buscar esse Deus que desde o fundamento da terra, desde a formação do mundo, Ele começou a liberar palavras, e essas palavras são fiéis para cumprir. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja terra, e a terra começou a existir. Ele disse: água, separa-se em partes, e as águas separaram. Ele criou o homem e soprou nele o fôlego de vida, e o homem viveu. Ele disse para Elias: Elias, clama a mim, e fogo vai cair do céu. Ele disse para Eliseu: Eliseu, toca as águas do Jordão, e as águas se abrirá. Ele disse para Moisés: Moisés, toca sobre o mar vermelho, para que o povo passe a pé seco. Ele disse para tantos homens: faça, e aconteceu. E esse Deus não está morto, e a mesma palavra que Ele direcionou para homens de Deus um dia, Ele direciona para nós hoje. O que faremos com essas palavras, igreja de Danbury? O que fazemos com a mensagem direcionada ao nosso coração, igreja do Senhor? Nas cartas ao Apocalipse, ele termina todas as cartas dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido nessa noite para entender essa palavra? Quem tem ouvido nessa noite para entender o chamado de Deus? Quem tem ouvidos nessa noite para ouvir essa palavra e querer dar o seu melhor na obra? Quem tem ouvidos nessa noite para ouvir essa palavra e querer abrir o coração para a obra? Não paga nada para servir a Deus. Não precisa pagar nada para servir a Deus. Não precisa depositar cheque para que Deus possa te abençoar. Não precisa andar de escada de joelho 1.100 degraus para Deus abrir as portas que estão fechadas na sua vida. Não precisa você se cortar para que Deus possa te escutar. Não precisa. Aleluia. Essa mulher, ao encontrar-se com o profeta, ela libera algumas palavras e ela diz: eu não sei como você vai fazer, mas você vai fazer. E naquele mesmo quarto que um dia ela recebeu a promessa, naquele mesmo quarto em que um dia ela depositou o seu filho morto, será nesse mesmo quarto em que o profeta vai entrar. O profeta vai se debruçar sobre aquela criança e com um sopro dado nariz com nariz, boca com boca, ele vai transmitir a essência de Deus que estava sobre ele, e aquela criança que um dia estava morto, voltou a viver. Palavras proféticas não significa que vem só de profeta. Palavras proféticas vêm de boca de pessoas comuns, que está profetizando sobre o seu futuro. Como eu disse, o passado não tem como mudar. O presente é a oportunidade de moldar o seu futuro. E com o seu futuro nas mãos do Senhor, creia que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você imagina. Aquela mulher é uma simples mulher, mas o milagre dela vai acontecer porque ela libera as seguintes palavras: vai tudo bem. Tem gente que, ao passar por uma situação difícil, vai ligar para o pastor: pastor, está tudo ruim, está tudo ruim. Está tudo caindo nos pedaços, está tudo destruindo, está tudo acabando, eu não sei o que fazer. Seja você o profeta da sua casa e diga para os seus problemas: vai tudo bem. Quer resolver o seu casamento? Vai tudo bem. Quer resolver o seu filho? Vai tudo bem. Não simplesmente falar, mas também agir de forma correta. Nós vemos nessa palavra que houve palavra, mas houve também ação.
Nós entendemos que a fé sem ação, ela é morta. A fé exige de eu crer naquilo que vai acontecer e não simplesmente crer, mas agir para que aquilo aconteça. Essa mulher, ela recebe o resultado daquela petição que ela fez ao profeta, porque ela não ficou em casa sentada, chorando. Ela não ficou em casa reclamando com o marido que o filho tinha morrido. Ela não ficou em casa reclamando de tudo que estava acontecendo, o mundo caindo, mas ela não ficou em casa. Quer ser profeta? Não fique em casa. Quer ser pregador? Não fique em casa. Quer ser cantor? Não fique em casa. Quer ser um bom servo? Não fique em casa. Até mesmo porque a hashtag Fica em Casa acabou em 2021 com a pandemia, amém? Mas se nós entendermos essa palavra hoje, a partir de hoje, nós teremos bons servos. A partir de hoje nós teremos bons presbíteros, bons obreiros, bons cantores, bons tocadores, porque são pessoas que estão com o coração aberto a fazer a obra do Senhor. Se coloque sobre os seus pés por um instante. Gostaria de orar juntamente contigo nessa noite. E que Deus possa nos ajudar a sermos crentes bons. Vamos orar ao Senhor? Peça ao Senhor nessa noite fé, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor que lhe ajude a ser um crente melhor. Porque, meus irmãos, a grande verdade é que a gente não vale muita coisa, mas o nosso Deus é capaz de nos transformar através da palavra dele. Só que se a gente pensar que a gente não vale muita coisa e continuar com esse pensamento, todo dia, eu não valo nada mesmo, eu posso fazer isso que eu não valo nada. Não, meu irmão, tem como mudar. Senhor, eu não valo muita coisa, mas eu acredito que o Senhor pode mudar. Senhor, eu não tenho muita valia, ou não valho muito, mas eu acredito que o Senhor pode mudar a minha história. Quem aqui tem problema? Quem tem problema? Mas e aí, como é que está a sua vida? Está tudo? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Pai, queremos te agradecer por esta palavra ministrada ao nosso coração. Pela oportunidade, Senhor, de poder louvar o teu nome. Pela oportunidade de estar na tua casa juntamente com os meus irmãos. Te agradeço nessa noite. Meu Pai, quero pedir ao Senhor que possa abençoar cada um dos teus filhos, dando a eles, Senhor, direcionamento, dando a eles, Senhor, oportunidade de estar com firmeza na tua presença e na tua casa. Meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos guiar num caminho de servidão ao Senhor, num caminho, Senhor, de atendimento à tua chamada, num caminho, Senhor, em que nós podemos olhar para ti e entender que o nosso futuro está em tuas mãos. Não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas estarmos com nossos olhos fitos em Ti. Nos ajude, Senhor, a ser melhores. Nos ajude, Senhor, a ser melhores pais, filhos, esposos, esposas, as mulheres esposas, os Teus filhos esposos. Nos ajude, Senhor, a ser cada dia melhores para os nossos pastores, para os nossos líderes, para cada um, Senhor, que estamos, Senhor, em trabalho de servidão. Meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade e também, Senhor, dizer que a Ti seja direcionada a honra e glória e louvor. Que podemos, Senhor, ter aprendido com essa palavra sobre reciprocidade, sobre altruísmo e também servidão ao Teu nome. Nos ajude, é a minha oração nessa noite, desde já agradecendo por tudo que tem feito em nosso favor. Amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Que Deus abençoe.